Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Aqui é a Ataque Shinoda e eu vou trazer agora um vídeo, após a final do Mundial de LoL e também trazendo um pouco sobre os rumores que estão acontecendo no cenário competitivo. E a primeira notícia que nós trazemos, como todo mundo já sabe, a DRX é a nova campeã de Mundial de LoL. A DRX acabou batendo a T1 nesse sábado pelo placar de 3-2 e acabou conquistando o campeonato de League of Legends. Acredito que isso já seja alguma coisa que a maioria de vocês já saibam, vocês que acredito que acompanham o cenário competitivo de LoL. Acabaram vendo que foi uma partida bem equilibrada entre as duas equipes, mas a DRX acabou levando a melhor. Inclusive eu que tinha botado a DRX como a campeã do Worlds contra a T1, acabei acertando. Acabei apenas errando entre os que iriam passar entre JDG e T1, que eu achei que a JDG passaria, mas acertei o campeão do mundo, a DRX. E agora eu vou já conectar esse vídeo, né? Como a final do Mundial foi uma coisa que vocês acompanharam, eu vou fazer uma conexão sobre as notícias do cenário competitivo. E uma notícia já confirmada é que a RUG vendeu alguma parte sua para a COI. A notícia é que a RUG teria vendido em torno de 60% da sua organização para a COI. A COI é uma equipe de LoL da Espanha, ela é bem nova, foi criada há pouco tempo. E a RUG teria vendido em torno de 60% da participação deles para a COI. O que acontece? Já no ano que vem, no primeiro split da LEC, não teremos mais a RUG, já será a COI, né? Então a equipe do Ocidente que melhor se saiu no Mundial não existirá mais, porque será a COI agora, apesar que a RUG não foi inteiramente vendida, né? Como eu disse, foi em torno de 60% que essa COI comprou, e a COI está aí pensando em fazer um time já para o próximo ano de LoL. Eles já tem alguns jogadores que vinham jogando pela equipe, mas eles são de um cenário um pouco menor, né? Eles jogavam uma outra liga. Uma curiosidade que tem desse time da COI é que um dos investidores desse time é o Piqué, né? Ex-jogador do Barcelona, ex-marido da Shakira. O Piqué é um dos investidores desse time da COI, né? Que é um time que veio da Espanha. E uma outra coisa que surgiu rumor e se confirmou é que o Jankos provavelmente está deixando a G2. Após quase 5 anos defendendo a equipe da G2, o Jankos foi liberado a procurar uma nova equipe para ele assinar contrato, caso assim deseje. Não é confirmado 100% que o Jankos irá sair da G2, mas eu acredito que é a vontade de ambos, tanto da G2 como do Jankos, já que a G2 teve um desempenho muito horrível no Mundial, né? Então eles querem reformular a equipe e talvez reformular trocando já o Jungle, que é um cara que já está há 5 anos ali na equipe, praticamente seria um bom começo. Claro que a G2 eles têm outras ideias também do que eles querem fazer no cenário para o próximo split, e eu vou trazer algumas coisas mais aqui nos rumores. Agora estou apenas trazendo fatos que foram confirmados. E o primeiro rumor é a volta do Rekkles para a LEC. E como se daria essa volta? O Rekkles ele foi sondado por equipes para 2 vagas. Exatamente, ele não foi sondado apenas para jogar na LEC assumindo a posição de ADC. Ele também foi sondado para algumas equipes para fazer a posição de suporte. Algo muito parecido com o que o Sven faz na Cloud9, seria o Rekkles fazer esse caminho, né? Alguém que era um AD Carry virar um suporte. Inclusive, uma das equipes mais interessadas em contar com o Rekkles para o próximo ano na posição de suporte seria a própria Fnatic, equipe aí que ele defendeu por muitos anos para assumir o lugar do contestado Hylissang, que já tem muita pressão da torcida até após esse Mundial dele, que foi comparado com a carreira dele, não foi nada além do que ele entrega sempre. O Hylissang, que na minha sincera opinião ele é um jogador nada mais do que medíocre.
E eu não entendo como tem tantas pessoas assim que acham o Hylissang um jogador bom. Como eu disse, pra mim não é nada mais do que medíocre. E eu acredito que a saída dele da Fnatic fará a equipe melhorar e muito. E isso é uma coisa que eu digo aqui, cara. Podem cravar. Assim que o Hylissang sair da Fnatic, a Fnatic vai ser campeã da LEC. Podem cravar isso. Se ele sair pro próximo split, a Fnatic é campeã da LEC. Pode cravar. E então, a equipe que ele estaria indo poderia ser a Fnatic, mas também tem algumas equipes que têm o interesse de contar com o Reckless ainda na posição de AD Carry, como a Karmine Corp. A Karmine Corp, a equipe que ele joga hoje, tem o interesse de comprar uma vaga da LEC, só que como eu não tenho muitas informações sobre esse rumor, eu preferi não trazer nesse vídeo. Um outro rumor que surgiu é sobre o Odoamne. O Odoamne que jogou na única equipe do Ocidente que conseguiu passar pela fase de grupos do Mundial, jogou pela RUG. Inclusive a RUG já saiu nesse vídeo que não vai mais ser a RUG no próximo split. E como eles já vêm com uma base de um time e eles já têm uma ideia de outros jogadores, o Odoamne iria estar de saída da RUG. O destino mais provável deles seria a Excel. A Excel, que foi uma equipe que fez uma temporada bem decente. Eles eram uma equipe que não tinham nenhuma... Foi uma equipe até que bem contestada, muita gente duvidava do valor da Excel e eu acredito que eles fizeram uma campanha bem decente dentro dos limites deles. E essa equipe então estaria interessada em contratar o Odoamne para o top. O atual top da Excel é o Finn, então eu não tenho notícia sobre ele ter falado já com alguma equipe, já ter algum acerto, mas eu teria essa notícia que o Odoamne estaria acertado com a Excel. Um outro que estaria de saída do time seria o Cars, e o Cars está jogando na Vitality. A Vitality foi o que eles tentaram fazer do super time do EU, com Alphari, Selfmade, Perks, Karzi. Agora eu não me lembro ao certo quem era o suporte ali da equipe, mas eles tentaram fazer uma super equipe do EU e acabaram falhando miseravelmente. Eles foram horríveis tanto na temporada regular como na fase dos playoffs, onde eles conseguiram se classificar, apesar da campanha ridícula que eles fizeram praticamente o ano inteiro. E o Cars estaria de saída da Vitality para voltar para a Mad Lions. A Mad Lions que jogou o Mundial desse ano, eles tiveram uma fase regular bem melhor que a Vitality, apesar que nos playoffs a Vitality foi tão medíocre quanto a Vitality. A Vitality e a Mad Lions foram horríveis na fase dos playoffs. E o Cars estaria voltando para a Mad Lions para a posição de AD Carry. Eu não teria notícia sobre para onde o ADC atual da Mad Lions iria, mas assim que surgiu o rumor eu trago para vocês. O rumor que eu tenho no momento é que o Cars estaria acertado com para voltar para a Mad Lions na próxima temporada. Outro que estaria voltando para essa equipe seria o Mikyx. O Mikyx que jogou na Excel, que como eu disse fizeram uma temporada bem decente dentro dos limites da equipe. O Mikyx estaria voltando para a G2. O Mikyx que saiu da própria G2 após ter ficado sem contrato. A G2 não tinha mais o interesse em contar com o suporte. E ele foi para a Excel e provou que a G2 estava errado. Foi provavelmente o melhor jogador da equipe da Excel durante toda a sua passagem pela equipe durante a temporada de 2023. E nós teremos o Mikyx voltando para a G2. A G2 que tem interesse em fazer um time muito parecido com o que eles tinham em 2019, que era com o Under no top, o Jankos, Caps, Perks e o Mikyx. O Mikyx já estaria voltando, o Jankos ele já foi liberado a procurar uma nova equipe. Eu acredito que ele vai acertar com alguma outra equipe. Então, acredito que talvez a G2, ao invés de procurar fazer a equipe de 2019 novamente, eles vão tentar fazer outras contratações um pouco de jogadores que não estavam na G2. E um dos jogadores que estaria saindo da G2, então, seria o Flaked também. O Flaked, que foi o ADC da G2, ele estaria de saída junto com o Jankos.
E como eu disse, a G2 eles tinham o interesse de montar a velha equipe de 2019. Só que um dos empecilhos para ele seria o Perkz. O Perkz ele não estaria afim de voltar para jogar na posição de AD Carry. E o Flanked saindo da G2, essa vaga estaria livre e o jogador mais... que estaria mais perto assim de acertar com a G2, o mais falado ali dentro, seria um suporte que está... um ADC que estava jogando no NA, Hansama. O Hansama estaria voltando para a Europa após uma temporada na Team Liquid. A Team Liquid tentou fazer muito parecido com a que a Vitality tentou fazer no EU, tentaram fazer um super time e acabaram falhando miseravelmente. Apesar de, se a gente for comparar, a Team Liquid ainda foi um pouquinho melhor que a Vitality no cenário deles, mas o NA tem uma vaga a menos que o EU, então a Time Líquido não conseguiu se classificar para o Mundial. O Hansama que já foi liberado pela TL a procurar uma nova equipe e ele não tem mais contrato em vigor com a TL, né? Então ele pode assinar com qualquer equipe e ele estaria bem próximo de um acordo para jogar com a G2. E cara, o Hansama é um baita de um ADC, eu acredito que ele vai agregar muito, eu acho ele muito melhor do que o Flaked. E vai ser uma bot lane bem interessante de ver, a gente ver Hansama e Mikyx. Eu acredito que muito provavelmente será a melhor bot lane que nós vamos ter no EU. O Upset seria o melhor ADC, mas o Mikyx é provavelmente o melhor suporte que nós temos no EU no momento. Já que o que está agora na Fnatic é o Hylissang, como eu já disse antes, pra mim o Hylissang ele é ridículo. Ele é um jogador insuficientemente, o cara é ruim pra caralho. Falo mesmo. E saindo um pouquinho do EU e partindo para o NA, uma outra mudança seria na 100 Thieves. A 100 Thieves que foi um dos outros representantes do NA. Eles ficaram em segundo na fase dos playoffs, perdendo para a Cloud9 na final. Eles teriam uma mudança agora que seria a saída do mid e do jungle deles, que seria o Closer e o Abbedagge, né? Eles estariam de saída da 100 Thieves, eles não teriam conversas com nenhuma outra equipe ainda, mas muito provavelmente eles vão se manter no cenário, já que eles foram para o Mundial, eles marcaram um ponto ali na carteirinha, então algumas equipes podem ter o interesse na contratação desses dois jogadores, já que provavelmente, tanto no NA como no EU, os representantes que foram no Mundial, eles, cara, não tem o que falar. Resumindo, eles passaram vergonha, eles fizeram um vexame, cara, a representação do Ocidente no Worlds foi ridícula, velho. Foi, como eu disse, foi um vexame. Então eu acredito que vai ter muitas mudanças entre jogadores. E provavelmente nós já vamos começar com a 100 Thieves, com a saída do Abbedagge e do Closer indo para alguma outra equipe. Um que talvez vai seguir os mesmos caminhos do Hansama. Após apenas um ano na equipe, seria o Bwipo saindo da Team Liquid. A princípio, o Bjersen também iria sair da Team Liquid, mas o que estaria mais perto, além do Hansama, que já saiu da Team Liquid, seria o Bwipo, que ele foi, depois do seu contrato com a Fnatic terminar, foi contratado pela Team Liquid, que, como eu disse, tentou fazer o super time do NA e falhou tão miseravelmente quanto a Vitality. E provavelmente eles iriam apenas continuar o time para o ano que vem com o Corey JJ, de certeza, né? O Corey JJ ele teria o seu contrato renovado com o time líquido e jogaria mais a temporada de 2023. O Santorin eu não tenho nenhuma pista do que pode acontecer com ele no ano de 2023. O Bwipo provavelmente ele vai continuar no cenário dos Estados Unidos indo para alguma outra equipe. Quem sabe para uma Cloud9 ou até para uma equipe que não tem tantos holofotes como uma Evil Geniuses que acabou indo para o Mundial. Vamos ver para onde o Bwipo pode ir. Que o único rumor que eu teria sobre ele é que ele estaria de saída, mas não para onde ele iria jogar.
E um outro rumor que teria seria o do Dibrolift voltando para o cenário. Exatamente, Dibrolift sairia da aposentadoria e voltaria para o cenário competitivo de LoL, mais necessariamente na América do Norte. Já teria a notícia que ele já tem conversas com várias equipes, mas não teria acertado com nenhuma equipe ainda. Dibrolift que já faz algum tempo que está aposentado, assim como, por exemplo, o BRTT, que se aposentou aqui no nosso cenário. E então teria esse rumor que a partir do próximo ano nós veríamos o Dibrolift novamente no cenário competitivo. Talvez já que porque os novos times dos representantes desse ano foram tão medíocres no Mundial, eles querem talvez trazer os grandes ídolos do passado, sim. O que eu não acho tão correto, que já que ele se aposentou porque ele tem um bom motivo, eu acredito que o Dibrolift ele é muito... Ele é apenas uma sombra do ADC que ele já foi. E uma outra notícia que tem, agora pegando um pouco da base da China, seria a ida do Junja, né? O Junja que ele é um jungle que ele joga pela EDG, ele é o jungle reserva da EDG. Ele estaria perto de fazer o caminho que o Maurang fez. O Maurang que jogava, se eu não me engano, na DK. Ele era o reserva da equipe, acabou indo pro EU, assumiu a RUG e botou todo mundo pra mamar durante, cara, a maioria dos jogos, velho. Ele foi o jungle mais dominante do cenário e estaria muito próximo do Junja fazer o mesmo caminho, só que não se tem certeza se ele iria para a América do Norte ou para a Europa, teria essa dúvida. Cara, eu tô feliz com o Razork na Fnatic, mas eu não ficaria nem um pouco triste se o Jinja viesse para a Fnatic. Apesar que eu queria um suporte ali pra saída do Hylissang, pra mim um queria tava de bom tamanho, mas o queria não vai sair da Fnatic não, da T1. Então galera, esse aqui foi os vídeos sobre as notícias e os rumores que nós tivemos. A partir do momento que nós tivermos mais rumores, eu irei trazer outros vídeos. Se nós tivermos poucos rumores, eu irei trazer eles em formas de shorts. Se nós tivermos algumas coisas a mais, eu irei trazer ele em forma de vídeo. Estarei sempre compartilhando aqui no meu canal, no Twitter e no Instagram. Você que não me segue no Twitter, Hatake Shinoda, me segue lá no Instagram, rafael.shinoda. Espero que vocês façam o cucocô, curta, comenta, compartilham. Que, cara, o comentário de vocês é bem importante porque eu sei que eu posso melhorar dentro dos meus vídeos. Então tá, galera, eu acredito que semana que vem eu já irei postar pelo menos um short sobre algum rumor que aconteceu ou alguma confirmação. Se tiver algum rumor que eu dei, se confirmar também irei trazer vídeo para falar sobre isso. Valeu, galera, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!